pode ser um pouco. O que você acha? Acho que ele precisa estar mais retinho. Olha aqui, ó. Abaixo, assim? Aí. Melhorou. Aí tá. Alguém me dá alguma coisa pra botar aqui? Então, pronto. Isso eu acho que não vai ajudar. Não. Tá bom assim, gente? Tá. Isso ajuda. Assustando. Não ajuda. Esperar as pessoas entrarem. Ele vai talvez escolar uma cabine. Vai dar pelo sol, né? Como eles estão? O sol tá bom, gente. Tá? Mais um pouquinho rápido. Ele tá escorregando, tá vendo? Uhum. Tá. Tá bom assim? Esperando as pessoas entrarem. Tem muita gente entrando ainda, né? Tem 177 pessoas. Então podia tirar mais. Então tudo bem? Tá muito longe, gente. Mas Matheus depois falou, pediu para chegar um pouco mais. Aí tá bom. Galera, comentar. Não, acho que não precisa não. Acho que não, Sarita, porque é muito leve. Como é que você faz buscar? Tá bom? Uhum. Assim melhorou, tá mais quietinho. Então. Agora já tá. Está com muita gente aqui, a sala é gigante. É uma honra ter tantas pessoas assim, fora do meu país. Realmente, muitas pessoas bem conscientes assim, da importância desse processo. Eu sou muito grata por realmente poder ser um canal e por estar recebendo todas essas validações da providência divina, né? Confiar no fluxo da energia, confiar e validar tudo isso que a gente muitas vezes sabe, mas não tem coragem, né? Para validar, é incrível, assim, porque a gente passa a entender de fato que a energia por si só, ela tem realmente essa força de transmitir e de informar, sem que a gente precise usar palavras. E que essa forma de transmissão, ela é muito mais efetiva e ela te traz um resultado muito mais assertivo do que a transmissão através de palavras, que te limita muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas tem bastante dificuldade de entender qual é o trabalho que eu faço. Dificilmente eu me coloco no lugar de ficar explicando o trabalho pelo mental, e as pessoas têm dificuldade até de encontrar essas informações, de poder chegar na agenda e entender aonde eu vou estar. E um movimento energético, quando a gente ouve as pessoas falando, relatando, elas muitas vezes nem sabem por que estão vindo, não entenderam muito bem o que é o curso ou o que vai ser transmitido, simplesmente sentiram um chamado
através do seu coração. E essa é a forma mais efetiva da gente estar vibrando na nova era, né? É bastante desafiador, porque precisa realmente estar numa entrega total e absoluta. E hoje, a forma como eu resolvi estar no mundo tem sido muito para que eu possa realmente continuar sendo uma cientista de mim mesma e poder ter essas validações em prática, em vida, através da experiência. Então, ter um grupo de pessoas cheíssimo, né? Várias pessoas, sendo que poucas vezes eu divulguei nos meus canais e as pessoas receberem o chamado estarem reunidas, é uma validação da força daquilo que eu acredito e daquilo que eu tenho transmitido. Então, cada vez mais fica forte isso no meu campo, porque eu consigo ter essa certeza através da validação. É muito desafiador, porque você está dentro do sistema. E dentro do sistema você acaba escutando que você precisa corresponder a uma certa lógica, né, para que as coisas deem certo. Principalmente quando a gente fala de questões materiais, de questões de trabalho, de questão de vida. E conseguir estar no sistema sem validar isso tudo é bastante desafiador, mas é maravilhoso quando a gente tem a coragem de fazer diferente, seguindo realmente o nosso coração. Muitas vezes eu chego no Maria Flor e as pessoas falam: Noemi, pelo amor de Deus, passa alguma coisa para que a gente possa trabalhar, explicar para as pessoas o que é. E eu sempre digo: tá bom, eu vou meditar e eu mando para vocês. Eu nunca mando. Então, o pessoal tem uma dificuldade enorme, porque eles não sabem nem do que se trata. E na verdade eu também não sei do que se trata. Eu estou tão entregue hoje que eu não crio nenhuma expectativa para o momento seguinte. Eu não crio nada que é construído através da mente, né? Eu deixo que o momento se apresente e ele se revele. Se a gente entende que a única coisa que a gente pode transmitir é aquilo que a gente já experienciou, que é o que está dentro, não tem por que você se preparar para um momento, né? Não tem por que você sair correndo e estudar aquilo que você vai transmitindo, porque tudo aquilo está estudado, mas é só na mente, não tem algo realmente experienciado, vívido dentro de você. Então, eu sempre digo para vocês, assim como eu te orientei, que tudo bem, a gente entra nesse caminho e começa a fazer um curso atrás do outro, mas não tem o tempo da integração. E o não ter o tempo da integração significa não se permitir viver aquilo que a gente estuda, não se permitir experienciar aquilo que chegou para a gente. Então a providência, ela te traz algo, isso vem primeiramente na forma de um som, porque todo pensamento surge de um som, surge de uma vibração, surge de uma frequência, e quando ela chega, você não dá tempo suficiente para conseguir integrar cada nuance desse som, que nada mais é do que uma explicação muito completa que a providência divina derrama para a gente. E se a gente abrir mão da experiência, de mergulhar naquilo que chegou, a gente deixa passar a oportunidade e a gente não está na sincronicidade. Então, quando você escolhe fazer um curso atrás do outro e não se dá o tempo de experienciar, o tempo de vivenciar, é como se o divino estivesse te dando toda uma explicação completa, mas você escolhesse ficar só com o primeiro parágrafo dessa explicação. Então, a vida, ela vai te trazer isso. No momento que a gente se abre e que a gente realmente entra no silêncio,
a providência aproveita para te trazer coisas, informações que não precisam vir de fora, porque na verdade já existe dentro, só que nós não damos um espaçamento, não silenciamos o suficiente para ouvir essa explicação completa e para ter tempo de vivenciar essa explicação completa, porque o divino não vai derramar 100 coisas para que você vivencie, tanto não que quando a gente está dentro de um momento, a única coisa que a gente consegue receber de todas as explicações é a mesma explicação. Então, quando você começa a ouvir sobre energia, é interessante que se você vai para uma igreja evangélica, o pastor começa a falar de energia. E aí, se você abre um livro que você sempre leu, você fala, nossa, mas esse parágrafo fala de energia, eu nunca tinha ouvido. Então, no momento que você está pronto, amadurecido para receber aquela informação, a providência usa todos os meios para que você acesse. Só que o ponto é que ela não vai te trazer uma outra informação. Por quê? Porque aquilo não está integrado. E você não consegue dar saltos quânticos dessa forma. Então, é importante que a gente entenda que integrar faz parte de um processo que muitas vezes a gente pula e, portanto, a gente não sai do mesmo lugar. A gente tem uma sensação de que está estudando muita coisa, mas o nosso processo parou lá naquela primeira informação que chegou para ser integrada e que vocês não integraram. Então, vocês vão usando isso a partir da mente, como se estivesse recebendo muita informação, mas você está parado no processo de ter que experienciar aquele ponto principal, que é o ponto para a sua vida. E aí o universo começa a te trazer muitas experiências que estão relacionadas ao que você precisa viver. E você não tem que estudar nada além disso, né? Então, é importante entender qual a diferença de estar na sabedoria do coração, a inteligência do coração, ou na sabedoria, a inteligência da mente. Nós exercitamos muito essa parte mental, só que o nosso processo de evolução não está muito relacionado com isso, está relacionado com a nossa própria experiência, com agarrar algo que está se manifestando e se apresentando na sua vida e que você pula e deixa de resolver e deixa de ter uma compreensão completa. Sempre que eu tenho uma compreensão completa, que eu consigo ter a experiência para ter a compreensão completa, eu paro de repetir um padrão. Ele não precisa mais se apresentar na minha vida. Mas se os padrões se apresentam, é porque vocês não estão se permitindo ter o conhecimento completo daquilo que está se apresentando. Então isso volta até que você faça e cumpra essa etapa, que quem define não é a sua mente, sim a providência divina. E às vezes a etapa está em se aprender sobre perdão, ou a etapa está em se aprender sobre amor, relacionamento, né? E aí você vai ficar transitando em muitas situações, mas os relacionamentos sempre vão ser uma questão na sua vida. Então, quando a gente começa a ter mais clareza, a gente começa a ter um comprometimento maior com o nosso processo e a gente realmente está comprometido com uma verdade, a primeira coisa é que a gente tem que ter calma. A gente tem que entender que o processo ele é sutil e que essa comunicação ela vem de uma fonte assertiva na mais alta qualidade da vibração. E essa vibração ela é sutil. Então eu não consigo ouvir algo sutil se eu me mantenho grosseiro. Porque não dá, eu perco, né, no meio do processo. E para que eu possa estar na sutilização de conseguir ouvir algo que é muito fino e tênue, né, que é uma explicação completa, mas que ela é muito delicada. E se eu utilizo uma energia que é mais densa, como é a energia mental, eu bloqueio ela e o processo não se dá.
Tá dando para vocês entenderem isso? Essa energia, que é o próprio divino se comunicando, ela tem uma qualidade de sutileza máxima. Então você precisa estar sutil. E você precisa estar leve. E você precisa estar no silêncio. E você precisa estar aberto para ouvir o divino, que vai falar com você através do seu sábio interno. E se você toma qualquer atitude grosseira, o divino entende que pelo seu livre-arbítrio e pela sua soberania, você quer viver outras coisas dentro dessa distorção. E como a gente tem a eternidade, a própria qualidade da sutileza não é a pressa, o divino não tem pressa para se comunicar com você. Então é importante que a gente entenda que o processo, ele pede calma, ele pede silêncio, ele pede uma abertura em um contato, um momento que você vai realmente determinar para entrar em contato com o divino através de você, porque você não vai entrar em contato com o divino através do outro. Não vai ser através de um guru, não vai ser através de um padre, nem de um pastor, porque nessa hora é muito barulho externo e a gente não recebe nada de fora. E esse é o caminho para que a gente possa acessar todas as respostas que a gente busca. Esse é o caminho para que a gente consiga realmente trilhar o processo do nosso despertar. E é por isso que dentro das nossas escolhas, tudo aquilo que densifica te afasta da fonte. Por quê? Porque densificou, fica muito complicado essa energia sutil conseguir te acessar, conseguir se comunicar com você que escolhe estar em densidade. E quando é que a gente densifica? Quando a gente faz escolhas para a nossa vida que realmente são densas, como uma alimentação, comer muito. Eu como excessivamente, eu como uma quantidade muito maior do que eu deveria, então eu densifico. E o que eu uso para entender o quanto que eu preciso comer? Eu uso informações que são informações que estão distorcidas na terceira dimensão. Informações, às vezes, nutricionais, que carregam muitos interesses políticos por trás e que me fazem ter uma crença de que eu vou adoecer, né? Então, a gente está num momento muito delicado, porque a gente tem que fazer a escolha através da verdade, mas a verdade tem que ser sua. Ninguém de fora pode te dizer. Não dá para você comprar nenhuma verdade que venha da medicina, que venha de nada que esteja relacionado ao sistema. Porque se isso não é compatível com o que você sente, você tem que abrir mão. Porque é como se você estivesse validando uma crença, e uma crença que não serve para você, ou não serve para esse momento, ou não está conectada com a grande transformação, com a grande mudança que a gente veio fazer no planeta, porque todo mundo que está aqui veio fazer essa mudança. Então, quando a gente compra essas crenças, essas verdades, que não são verdades, a gente acaba estagnando o nosso processo no nível de densidade, porque existem muitas outras situações energéticas por trás disso. Mas como a escolha foi minha, pela minha soberania, eu escolho estar nesse nível de distorção, né? Então, é bem importante a gente entender que precisa de coragem para a gente quebrar com essas informações e essas crenças que a gente vem herdando. Isso não tem nada a ver com a energia da violência. Isso não tem nada a ver com rebeldia, né, com os movimentos que não funcionam, os movimentos ativistas que não funcionam, porque tem uma base de revolta
e tem já uma energia densa, distorcida, que não vai te levar para o lugar da sutilização. E fora da sutilização não existe a comunicação com o divino, né? Então é importante que a gente entenda isso. É necessário? É necessário para o planeta, é necessário dentro de todo o processo de evolução e de toda essa escada evolutiva que a gente tem. Mas é necessário para mim, né? Porque todos os trabalhos são necessários. Então, hoje, como é que eu posso estar fora do sistema estando no sistema? Então, eu entendo que se eu tenho um negócio, eu preciso ter, porque eu preciso sobreviver, existem várias funções inerentes a esse negócio para que ele aconteça dentro da 3D, porque ele vai ter que estar no sistema. Só que essas funções necessariamente eu preciso desempenhar? Talvez não. Então o que acontece? Eu posso ter uma pessoa que tenha, neste momento dela, a necessidade de experienciar muita ambição material. E ela pode estar dentro do meu negócio. Só que toda essa ambição material, que não tem mais nenhuma relação comigo, eu deixo para que ela experiencie, né? E aí tem uma pessoa que tem dentro do campo de energia dela uma necessidade de, nesse momento, trabalhar a organização. Então toda essa parte organizacional eu deixo que ela faça. Porque isso é estar na 3D sem estar na 3D. É você entender que você não precisa estar com todos os seus pés ali. E que cada um está fazendo um papel que é importante para todo esse movimento. E a gente não deve pegar as pessoas e querer que elas estejam no mesmo nível de evolução que você. Porque imagine todo mundo, né, dentro do seu negócio, você dizendo assim: larga tudo isso, gente, porque o nível é esse, eu tirei todos os pés, mas alguém tem que fazer aquele trabalho, né? Então, a gente tem que entender que cada um está num momento e isso é providencial. Isso é providencial para o grande equilíbrio da macro-realidade da experiência da terceira dimensão. Assim como nós já estivemos na ambição, assim como nós já estivemos na organização, assim como nós já estivemos no controle, outras pessoas vão trilhar tudo isso até que elas vão tirar o pé, e não tem nada de errado. É só uma questão de momento e tempo. Então, se a gente entende isso, a gente consegue organizar a nossa vida, permitindo que cada um desempenhe a sua função, o seu papel forte para o momento que está vivendo. E, não necessariamente, eu preciso fazer com que todas as pessoas estejam vibrando na minha consciência do meu momento, porque isso não é nem possível. Então as pessoas perguntam muito, mas como é que a gente faz? Porque a gente vive no sistema. Então essa é a forma, né? No trabalho que eu faço, existem muitos papéis que precisam ser desempenhados. Eu preciso de alguém que faça financeira, contabilidade. Todas essas pessoas que trabalham comigo, inclusive o jurídico e tudo mais, passam comigo. Então eu atendo todas elas, porque eu alinho elas dentro de uma mesma vibração. Porém, cada uma está no seu momento, e isso é maravilhoso, porque isso gera todo esse movimento dentro de uma vibração, de um entendimento do que está sendo feito. Então nós precisamos sempre ter uma energia em comum, um mesmo olhar, uma mesma direção, mas não necessariamente a gente precise estar vibrando as mesmas experiências, né? E quando a gente aceita isso, a gente aceita o outro exatamente como ele é ou como ele está, porque ninguém é alguma coisa. Nós estamos, porque a gente está nesse momento assim. Amanhã eu posso acordar e dizer, não, nada a ver o que eu falei. E eu tenho que ter a liberdade de amanhã acordar e falar, cara, eu iluminei essa noite, recebi um monte de informação e, desconsidero o que eu falei, porque agora, nesse momento de vida, eu estou entendendo outra história, porque essa é a verdade.
no nosso processo de evolução? Talvez sim, fizesse um sentido, mas hoje eu falaria diferente. E por que não você colocar essa situação real na vida? De tipo, hoje eu entendo assim, eu percebo assim, eu sinto assim, mas amanhã pode ser que não seja nada disso. Hoje eu te amo, amanhã pode ser que eu não queira estar aqui mais. Né? Então, não construir relações com base em acordos que não vão poder ser cumpridos. Porque a gente faz acordos, a gente faz acordo de fidelidade, a gente faz acordo de verdades baseadas naquilo que a gente pensa naquele momento, mas você não vai poder sustentar isso, porque você vai mudar. Né? E você não tem ideia do que a providência divina vai propor para a sua experiência. Então, quando a gente está na nova era, vibrando essa nova consciência, a gente tem que ter uma transparência muito grande de mostrar qual é a nossa vulnerabilidade, a nossa condição e a nossa tendência vibracional, para que a pessoa ela possa se sentir muito confortável também e entendendo com quem que ela está. O que acontece é que a gente cria personagens para se proteger. E a gente sustenta esses personagens, só que eles são insustentáveis, porque eles não são aquilo que a gente é, na verdade. E esses personagens é que geram uma série de confusões, uma série de problemas para os nossos relacionamentos. Que a gente vai sustentando esses personagens na medida que a gente vai tendo ganhos com isso. Então eu percebo que determinado personagem funciona dentro dessa relação, porque quando eu visto esse personagem, o outro corresponde da forma como eu quero que ele corresponda. Então eu vou lá e fico vestindo esse personagem, fico tendo atitudes, né, que fazem com que eu consiga ter o que eu quero, qual eu ganho. E tudo isso são jogos. São jogos que condicionam, né? São jogos que condicionam a minha relação. Mas eu não consigo ter um contato verdadeiramente no nível do amor puro mais quando eu começo a estabelecer esse tipo de relacionamento. E o que tudo isso tem a ver com energia? Tem uma situação que sempre que a gente começa algo, a energia que a gente está colocando naquele início, ela vai reverberar infinitamente dentro daquele projeto ou daquela relação. Né? Então, se eu começo uma relação me defendendo, a energia da defesa vai estar sempre presente. Ou eu vou estar manifestando, ou o outro vai estar manifestando, mas eu vou estar sempre dentro desse jogo. Né? Se eu começo um negócio mesmo, e a energia do medo está presente, a insegurança vai se apresentar ao longo de toda a vida desse negócio, porque essa energia foi colapsada dentro, né, da materialização do relacionamento ou do negócio. Então é muito importante a gente entender qual é a nossa real motivação e ter a capacidade de ser vulnerável para trazer verdade, porque isso vai determinar a energia que vai estar presente constantemente dentro dessa relação. E se eu quero verdade, eu tenho que ser verdade. Né? Porque essa energia ela vai estar presente ao longo de todo o meu relacionamento. Isso é importante a gente entender. Se eu me defendo ou se eu quero validar todos os jogos ou sistemas de recompensa, eu vou estar sempre querendo ganhar algo nessa relação. E isso vai ser doloroso, porque a mente ela é insatisfeita. Na medida que eu consigo alguma coisa, eu já não quero mais, eu já quero uma segunda coisa, uma terceira coisa. Então, eu tenho que entender como é que eu estou entrando nos relacionamentos. Qual é a energia que eu estou colocando. Porque ela vai ser a energia forte, motivadora da relação. Tudo bem? As pessoas estão conseguindo ouvir? Quem está acompanhando aí?
ouvindo? Sim. Ah, então tá bom. Às vezes o som falha, né? Então, tá bom, vocês estão conseguindo anotar? Escrever? Está indo muito rápido ou não? Da mesma forma, quando eu me coloco para ser um canal, como canal eu tenho que sempre me perguntar qual é a motivação, o que está me motivando, né? Qual é a energia real, porque o que vai chegar primeiro é a energia real, é a sua motivação. Então, não importa muito o que você está fazendo, mas como você está motivado para fazer. Porque a sua motivação é a energia que está por trás e que vai gerar toda a sua experiência baseada nisso. Né? Então, muitos terapeutas, eles estão motivados a validar o conhecimento que eles têm. Então, eles começam a atrair pessoas que muitas vezes ou questionam muito tudo que eles sabem, ou simplesmente vão lá e validam, nossa, que incrível tudo que você sabe. Então, o terapeuta, ele começa a viver uma experiência somente nesse nível, né? E ele não adentra o nível da cura. Então, qual é a motivação? O que me atrai para a terapia? Porque muitas vezes o que me atrai pode parecer que é ajudar pessoas, mas às vezes é ter o reconhecimento da importância que eu tenho na vida das pessoas, do quanto eu sou fundamental para a vida das pessoas. E isso é uma coisa que acontece muito com os terapeutas, porque eles começam a se colocar no lugar de ser fundamental para o processo de evolução do outro, né? Então a gente tem que cuidar bastante com isso, para não gerar dependência no outro, porque eu crio a situação da dependência quando a minha motivação é essa, tá? Então eu tenho que entender que eu preciso confiar na providência divina, de que não vai faltar o dinheiro, a abundância e prosperidade da minha vida, e que, portanto, eu não preciso segurar o meu paciente. E o que acontece é muito inverso. O terapeuta, ele começa a entrar numa competição com ele mesmo, de precisar ter muitos cursos, muitos diplomas que validem o quanto ele sabe, o quanto ele é importante, o quanto ele é exclusivo, o quanto ele é único, né, para as pessoas. Então, no processo, eles estão correndo atrás de todas as técnicas da moda, porque eles precisam ter mais alguma coisa, porque eles já fizeram de tudo. Já fiz a acupuntura, eu já fiz as massagens, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, então agora eu preciso ter mais alguma coisa para continuar com esse ciclo com os meus pacientes e fidelizar eles, né? Então a gente vê isso muito acontecendo. E o ponto é que não, você pode fazer uma única coisa bem feita e está valendo, porque se você faz muito bem feito o que você faz, o universo vai te trazendo outras pessoas. Você não precisa ficar segurando aquelas, né? E nem deve permitir que as pessoas fiquem presas a você. Então, nesse ponto, a motivação vai fazer uma diferença enorme. Aí a pergunta, né, que não quer calar, é por que eu cuido tanto das pessoas que eu amo? Será que a minha motivação no ato de cuidar é porque de fato eu amo e quero cuidar? Ou será que no ato de cuidar eu gero uma determinada dependência dessas pessoas? E isso faz com que elas se mantenham presas a mim, né? Porque a gente está falando de terapia, mas a gente pode ir para a questão do cuidado, né? No geral, quanto de tempo eu disponho para entregar para o outro
algo que ele deveria fazer por ele, mas eu me coloco à disposição para fazer pelo outro. E o que me motiva? Será que é fazer com que essa pessoa estabeleça um amor, um pseudo-amor, onde ela fica meio que dependente desse meu cuidado? E dentro dessa forma de cuidar, eu passo a ter uma sensação de que eu sou amada e de que eu amo, né? Por que eu despendo tanto tempo para determinadas pessoas na minha vida? Qual é a minha motivação para isso? E por que eu escolho determinadas pessoas para isso? Então a gente vê muitas mães que vivem a vida toda para cuidar dos filhos. O que é que motiva as mães a colocarem toda a energia no processo de cuidado do filho, sendo que elas estão tirando deles a possibilidade deles se cuidarem? Porque isso é muito sério. Quando você se coloca num papel de fazer algo pelo outro, você tira do outro a possibilidade dele fazer por ele mesmo. E o porquê que eu me coloco nessa função? Né? Então a gente tem que se perguntar: o que eu espero disso? Qual é o meu ganho? Qual é a minha recompensa? Qual é a crença que existe por trás disso? O que está me mantendo então dentro dessas relações? Eu vou deixar vocês anotarem um pouquinho. E o que me faz abrir mão de algo que é o que existe de mais precioso, que é tempo, para realmente fazer pelo outro? E quanto tempo eu disponibilizo para o outro? Quem é esse outro que eu estou disponibilizando esse tempo? E o que está por trás disso? Que crenças estão por trás disso? Será que são crenças religiosas? Crença de que é importante a gente fazer mais pelo outro do que por a gente? Se a gente fizer por nós mesmos, a gente vai estar sendo egoísta e não dá para fazer por você e ficar centrado em você e mesmo assim você evoluir? O que está por trás disso? Existe um medo de ser punido, de ser castigado, um medo de perder a chance da evolução? O que está por trás disso? Vocês precisam se responder. Será que essa crença ela é real? É assim que funciona? Ou na medida que eu me prendo e paro o meu processo ali, eu fico estagnado nessa experiência? Será que pode existir algo maior do que isso? Eu posso ter a capacidade de fazer por mim e mesmo assim alçar o voo para o processo da iluminação? Eu nasço sozinho e morro sozinho por algum motivo? E depois que eu morro, essas pessoas que estão na minha vida vêm comigo? O que acontece? Quanto tempo dura essa experiência que a gente está aqui? E essas pessoas, eu vou lembrar delas depois? Vocês lembram das mães de vocês? Da outra encarnação? E do pai? E dos filhos? Vocês se lembram? Então, quanto tempo dura essa memória afetiva depois do desencarne?
Se a gente pensar na quantidade de encarnações que a gente já teve, quantas pessoas já foram nossos pais, nossas mães e nossos filhos? E elas têm uma importância maior ou menor do que os filhos que a gente tem hoje, os pais que a gente tem hoje? Como é que isso funciona? De fato. Saindo fora dos conceitos religiosos que estão sempre te conectando com culpa, medo e punição. A experiência, ela é individual? Ela é sua? Alguém pode fazer o seu processo de evolução por você? E por que você quer fazer pelo outro? E quanto tempo você está perdendo dessa experiência quando você quer fazer pelo outro? Quanto você está deixando de fazer o que você tem que fazer? As suas práticas, as suas meditações, silenciar, falar com o divino, achar as respostas, realmente viver o que você quer viver, efetivar a sua energia forte. Por que você faz coisas que você não quer fazer? Que não está no seu coração? O que te leva a fazer? Por que vocês, grande maioria aqui, está numa profissão que não é a profissão que gostaria de estar? A gente veio ouvindo um histórico de relatos de que tipo, eu fiz essa faculdade, mas não era o que eu queria, eu estou fazendo um trabalho, também não é o que eu quero. O que te leva a ficar dentro dessa experiência, dentro dessa situação? Vocês já se perguntaram isso? Sim? E a resposta qual foi? Medo. Medo de não conseguir ter abundância e prosperidade, pagar as contas. Medo de ficar sozinho e não ter a pessoa que cuide de mim. Quais são os medos? E por que eu não posso ter autonomia emocional? Por que eu acredito que eu dependo do amor do outro? E é possível ser feliz enquanto eu estou dependendo? Então, eu me mantenho nas relações por medo, que é a energia contrária ao amor, né? Eu me mantenho na vida, uma grande parte do tempo, agindo por medo, porque eu desenvolvo uma profissão, eu tenho atividades que eu faço por medo de não conseguir ter o dinheiro para pagar a conta. Eu me dou muito por medo de ficar sozinho. Eu me dou muito porque eu entendo que eu preciso ter o amor do outro, porque o meu não é suficiente. E eu tenho medo de repente, perder. Então, o que está me motivando a viver a vida e de que forma eu estou vivendo a minha vida? Então, isso é autoconhecimento. Isso é um compromisso verdadeiro com o seu autoconhecimento. E tudo bem, a pergunta é: eu estou de fato feliz com tudo aquilo que eu estou vivendo? Todas as pessoas têm uma energia forte. Qualquer pessoa tem uma energia forte. Uma energia forte para aquilo que ela veio manifestar no mundo, contribuir para o mundo. Algumas pessoas têm a energia forte no processo da comunicação, outras do ensino. Algumas têm uma energia forte no processo do corpo,
das atividades, das práticas físicas, do fazer, qual é a sua energia forte? Onde está a sua energia forte? O que de fato você faz com facilidade? E quando você faz, você se sente bem? O que é? Eu quero que vocês se perguntem agora e tragam essa resposta. Eu me sinto bem quando eu correspondo à necessidade de cuidar do outro. Eu me sinto bem de fato cuidando. E eu me sinto bem cuidando de todas as pessoas. Ou existem determinadas pessoas que eu cuido só porque eu entendo que é necessário, que eu preciso. E eu me relaciono com as pessoas que eu gostaria de me relacionar. Então a gente precisa entender o que é que está distorcido, né? Onde eu estou co-criando ainda a distorção. E aí eu quero saber, vocês acharam essa resposta? Qual é a energia forte de vocês? Não? Não? É difícil saber se é discussão. Oi? É difícil perceber se é discussão. Veio a resposta e não. Certo. Quantos anos você tem? 28. 28. E você? 30. Mas está na hora da gente entender qual é a nossa energia forte. O que de verdade eu gosto de fazer. O que me alimenta a alma. Isso é difícil de saber, gente. Vocês não sabem? Vocês gritam. Como assim? Você não sabe o que você tem facilidade? Comunicar. Então, comunicação. Mas eu por acaso até estou aqui a pensar um bocadinho, porque fizeste-me pensar nesse sentido, mas eu acho que o cuidado é uma coisa que eu gosto muito, que eu faço com facilidade, porque eu sinto-me bem, quer seja comigo ou com os outros. Eu sempre que vou à energia de cuidado, eu gosto. Agora, O que é cuidado para você? só que Cuidado eu sei, físico? eu às vezes faço. Não, mas você pode ter uma vocação Mas para eu cuidar. sinto Vamos pensar que os enfermeiros têm que ter. Certo? Porque se você não tiver, você não faz a profissão. E com certeza existem pessoas no mundo que têm essa vocação. Agora, que tipo de cuidado? Eu gosto de cuidar fisicamente do outro? É isso que você tem que perguntar. Porque você vai entender aonde está a sua energia mais forte. Nada de errado no cuidar. Desde que isso seja conectado ao que você veio realmente fazer. Mas eu sei que também é o meu lado onde a coisa me pega. Porque eu às vezes cuido em demasia e começo-me a perder. Então você só cuida em demasia quando você tem uma distorção de acreditar que você precisa cuidar para ser amado. Claro. É isso. Então esse é o ponto. Eu já expliquei isso para vocês logo quando eu estava falando aqui. Então o que me faz ficar fissurado em determinadas pessoas? Porque se eu cuido em demasia, eu estou escolhendo alguns. Ou um. E estou pondo toda a minha energia. Eu só faço isso se eu quiser alguma coisa. Se eu estiver querendo ganhar alguma coisa. Porque por que eu foco toda a minha energia em uma pessoa? É porque eu quero algo, né? Então, o que eu quero? Atenção, afetividade, amor daquela pessoa. É isso. Reconhecimento, raramente quando a gente está no cuidado. Geralmente no cuidado a gente quer o amor. O amor que eu não tive por eu ter sido rejeitada ou abandonada. Quando eu cuido, eu tenho uma sensação que dessa forma eu realmente recebo amor.
porque o outro me dá a atenção, não me abandona, que eu nem deixo ele sair fora. Se eu cuido tanto dele, ele não consegue nem fazer por si só, né? Então eu tenho um grande medo da rejeição e do abandono. E aí aonde está isso? Preciso entender, porque com certeza se vem com base numa distorção, mesmo que eu tenha a vocação, eu vou sofrer. Porque o sofrimento é uma sinalização de que tem algo a ser visto ali. Certo? Não é uma emoção ruim, é uma emoção sinalizadora. Sinalizadora de que tem algo que precisa ser olhado. Então, eu vou precisar olhar muito para os meus relacionamentos, a forma como eu me relaciono. E eu vou perguntar, primeiro, meus relacionamentos amorosos. Como eles se dão? Meus relacionamentos profissionais. Como é que eu faço as escolhas profissionais na minha vida? Meus relacionamentos familiares. Então, entre eu e os meus amores, entre eu e o meu trabalho, entre eu e a minha família. E aí eu começo a entender como se dá o meu relacionamento entre eu e a minha beleza. Como é que eu cuido da minha aparência e da minha beleza? Entre eu e a minha saúde. Como é que eu estou cuidando da minha saúde? Entre eu e a minha ancestralidade, eu cuido da minha ancestralidade, eu sei de onde eu vim, qual é a energia que eu carrego, eu me preocupo em saber quem eu sou de fato, de onde eu venho. Entre eu e o meu país, por que eu nasci onde eu nasci? Que cultura é essa? O que eu carrego? E entre eu e a humanidade, o que é que eu estou fazendo nesse mundo aqui agora? E a gente não vai conseguir estar em equilíbrio se a gente não olhar para tudo isso que está sendo falado agora. E aonde que entra o reiki aí nessa história? Porque na medida que eu vou entendendo que eu distorci determinadas situações e aonde eu distorci, eu consigo ter uma visão clara do que eu preciso fazer. E na medida que eu entendo o que eu preciso fazer de forma assertiva, eu posso utilizar essa energia para que ela auxilie no processo da requalificação de todas as energias distorcidas que eu criei. E que eu possa ter criado nessa ou em qualquer realidade. Porque eu posso estar carregando essas distorções. E logo ao nascer, eu já trago a tendência para os padrões de repetição. Mas e quando você identifica que faz essa sacrifício na sua vida? Desculpa, repete. Quando você identifica que está fazendo essa repetição na sua vida hoje, em outros relacionamentos, por exemplo, você identifica ali alguns traços, aí você vê que a sua mãe
já vem repetindo alguns desses traços, o senhor vai outros. E eventualmente separa, se identifica nos avós também. Se a gente, como é que você quer isso? Não, primeiro você vai tratar você e os seus relacionamentos. Esquece a família. O que te leva a ter aquele ato? Você mesmo. O que você sente? Depois, lembra que a gente falou de família. Depois lembra que a gente falou de ancestral. Então, primeiro eu entendo qual é o meu padrão. Para depois identificar se esse padrão está na família. E depois identificar se esse padrão está na minha ancestralidade. Então eu vou tratar, né, do mais denso para o sutil. No caso, porque já está no mais denso. E aí, do que é mais urgente. Tá? Então essa é a escala. O desequilíbrio, ele vai vindo do mais sutil para o denso, até chegar no denso, que é o ponto que está alarmante. Mas o tratamento se dá do denso para o sutil, porque já está no denso. Está mais no denso, é a urgência maior, é onde eu começo tratando. Entendeu? Entendi. Mas eu não dizer que é, você resolve no seu, você não pode querer resolver para cima também. Você vai resolver para cima depois, porque você tem que ter a compreensão do que significa resolver. E essa compreensão somente a partir da sua experiência. Como é que eu curo uma doença que eu nem entendo ela? Como eu curo uma doença que eu não entendo nos meus pais? É possível? Eu tenho que começar a entender essa doença onde? Em mim. Para que eu possa depois curar nos meus pais e nos meus ancestrais. Por isso você precisa ter uma compreensão do que é isso. Que é o que eu disse. Por que eu cuido? Né? Por que eu abro mão de tempo? Porque não existe nada mais precioso do que tempo. O que pode ser mais precioso do que o tempo? E por que eu dou um tempo para fazer o processo pelo outro? Sendo que o outro não se beneficia disso. Porque na medida que eu não permito que o outro faça por ele mesmo, ele está perdendo tempo. Porque ele precisa fazer por ele mesmo. E eu estou perdendo tempo. Mas isso não é papel do terapeuta? Não. De jeito nenhum. O terapeuta, ele precisa somente indicar caminho, mas nunca fazer por gosto. E você tem que analisar se realmente esse paciente é para você. Porque se o paciente está querendo que você faça por ele, ele não é um paciente para você. Se você está no nível de consciência, não. Porque se o paciente te procura para você fazer um milagre por ele, ele não é um paciente para você. Para mim, ele não serve. O que eu faço? Quando o paciente me procura dessa forma, eu identifico o que ele está querendo e eu digo para ele, eu só vou te tratar se você se comprometer em fazer. Se você tiver disciplina e fizer. Se você não fizer, sinto muito, mas eu não sou terapeuta para você. Existem milhares de terapeutas que se colocam nessa posição, porque eles seguram o cliente. São terapeutas que têm o medo da escassez, muitas vezes. O medo de não conseguir ter o dinheiro para pagar a conta. E aí o que eles fazem? Eles retêm os pacientes deles. Não, essa cura se dá automaticamente, uma vez que você cura em si, você toma consciência e isso se revela. De que maneira? Você precisa tomar alguma providência fisicamente, fazer algo? Ou isso acontece naturalmente? Não, nada é feito só num nível. A cura nunca vai se dar só no nível mental, porque nós não somos vários níveis, nós somos vários corpos e várias energias. As nossas energias, elas são divididas nesses corpos, que nada mais são que grandes bancos de dados, daquela energia que precisa estar acoplada junto, porque ela tem uma mesma qualidade.